Senhor Jesus, glória a Deus. Passando aqui novamente para contar outra parte do meu testemunho, para a glória de Jesus. O Salmo 40, versículo 1 vai dizer: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Eu não tenho dúvida que Deus é aquele que responde, é aquele que ouve o clamor do fiel, daquele crente que clama, que está ali depositando a sua confiança no Senhor. Davi, ele precisou esperar o tempo dele, o momento dele, para que ele pudesse reinar. E nós sabemos que na nossa vida cotidiana, nossa vida diária não é diferente. Temos que aprender a esperar no Senhor. Todos os nossos sonhos, todos os nossos objetivos que colocamos na mão do Senhor, tem um tempo certo de acontecer. Talvez você, quando for assistir essa outra parte do vídeo, esteja assim, ou se encontre numa situação, muitas das vezes, de espera. E muitas das vezes a espera, ela nos traz sofrimento, ela nos traz angústia. A espera, muitas das vezes, às vezes quer sufocar sonhos. A espera, muitas das vezes, quer fazer você parar, estacionar, né? Porque vem, às vezes, a nossa mente, muitas das vezes, o inimigo, ele coloca na nossa mente confusão na nossa mente, ele faz uma confusão na nossa mente para que nós possamos pensar assim, que Deus não esteja nos ouvindo, que Deus não esteja escutando o nosso clamor. Mas nesse testemunho, nessa parte aqui desse testemunho, o Senhor, através desse salmo, eu quero deixar para a sua vida, para a sua meditação. Esperar no Senhor é muito bom, porque aquele que espera por alguma coisa sempre alcança a vontade de Deus, porque Ele é perfeito e agradável, né? Glória a Deus. Aqui diz assim, nesse salmo, que diz assim: a paciência é sem dúvida uma das mais importantes virtudes que leva o homem a conquistar a conquista do seu sonho. A conquista dos nossos sonhos, ela vem na espera. Aquele que se precipita, ele não alcança o seu objetivo. Na minha vida não foi diferente. Eu tive que aprender a esperar no tempo certo de Deus. Para quem não me conhece, eu sou a cantora Simone Nascimento. Sou casada com o presbítero Adriano Nascimento. Sou mãe de 5 filhos. Glória a Deus. E eu tive 3 filhos homens. E foi uma parte da minha vida, né, que eu tive que passar por alguns momentos difíceis da minha vida. E nós sabemos que criar filhos nas mãos, nos caminhos do Senhor, muitas das vezes é muito difícil. Por mais que você leia a palavra, por mais que você leve ele para a igreja, mas eles vão crescendo, crescendo, e chega um momento que eles começam a querer tomar atitudes sozinhos. E na minha vida não foi diferente, né? Criei meus 3 primeiros filhos nos caminhos do Senhor, e não foi fácil. Chegou um momento que um dos meus filhos, ele desviou-se do caminho do Senhor. Em uma certa idade, aonde ele chegou, e ele começou a se iludir com as coisas desse mundo. Nada mais que eu falasse, nada mais que eu dissesse da palavra de Deus, que eu chamasse para ir para a igreja, mas ali o coração dele, a mente dele, Satanás já tinha feito uma lavagem na mente dele, para que ele desviasse dos caminhos do Senhor. E o mundo é assim. O mundo, ele vai chegando de mansinho sem a gente perceber. E muitas das vezes nós pais não estamos vigiando totalmente para que possamos ver aonde é que os nossos filhos estamos errando. Por isso que precisamos ser mais atentos, sentarmos, conversarmos, falar mais um pouco do Senhor. E eu fui uma mãe que eu sempre tive esse privilégio. Graças a Deus, eu fui criada num berço evangélico, e eu fui criada num ritmo que indo para círculo de oração, participando de campanhas matutinas, e eu nunca deixei de fazer a obra do Senhor e deixar meus filhos em casa. Os meus filhos estavam sempre na frente, sempre eles iam comigo para a igreja. E tinha momentos da minha vida que eu levava o meu filho, eu levava meus filhos de manhã cedo para o culto matutino.
Mas, irmã Simone, você levava ele de manhã sim. Eu levava porque muitas vezes eu não tinha quem deixar e eu queria participar da oração matutina. E eu me lembro que eu pegava um que era o mais velho, botava nos meus braços, enrolava numa coberta e levava ele deixava debaixo do banco. E ele foi se criando dessa forma. Mas chegou uma certa fase da vida dele que ele foi se iludindo, entendeu? Foi saindo de mansinho e quando eu percebi, eu vim observar, ele já estava fora dos caminhos do Senhor. E tudo foi acontecendo muito rápido, porque os nossos filhos eles crescem rápido. Quando você pensa que ele está pequeno, ele já está adolescente, adolescente já está um rapaz, dono de si. E ali, você pai, você mãe, você não pode mais fazer nada, a não ser o Senhor. E eu me lembro que meu filho, bem mesmo na adolescência, ele saía, só queria viver em festas. E ali, quando ele chegava, eu ficava assim, eu só chorava e orava e apresentava o Senhor. E tinha momentos que, às madrugadas, eu me lembro que eu levantava, eu começava a profetizar na vida do meu filho. Eu começava a orar e acreditava, porque eu sentia que desde o meu ventre, esse meu filho, que era o meu filho mais velho, o Henrique, ele tinha um chamado. Ele tinha um chamado por Deus. Porque como é que você conhece que um filho seu tem um chamado? Como é que você cria o seu filho nos caminhos do Senhor? Seus filhos vão para a escola dominical e vão aprendendo. E você vê, você mãe, você pai, você conhece o chamado do seu filho. Porque ele já demonstra logo o que ele quer fazer, logo de pequeno. E o meu filho, ele demonstrava isso, era inteligente na escola dominical, entendeu? Muitas das vezes as perguntinhas eram boas de resposta. E eu via aquilo que ele era um menino desempenhado, sabe? Um menino disposto, um menino que não era tímido, um menino que ele era bem agitado. E eu disse, Deus vai pegar esse menino e vai usar na obra do Senhor. E eu comecei a profetizar. E na vida do meu filho. E foi quando eu levantava, quando ele era maiorzinho, quando ele estava na fase de adolescência, de adolescente, eu levantava de madrugada. Quando ele chegava da rua e eu começava a orar. E eu estava crendo que Deus ele ia trazer meu filho de volta. E meu filho começou a ficar muito revoltado, muito triste. Os outros dois ficaram na igreja, até hoje um é tocador, o outro, para a glória do Senhor, nunca saiu dos caminhos do Senhor também, está firme. Mas esse, o meu filho mais velho, ele foi um que me deu muito trabalho. Esse menino, ele começou a me dar trabalho de um jeito que eu cheguei até o ponto de pensar que não tinha mais jeito, que eu não sabia mais o que fazer, entendeu? Mas o meu jeito era orar. Como mãe, a minha atitude era orar e clamar por ele e acreditar que o tempo certo o Senhor ia trazer ele de volta. E os tempos foi passando, os anos foi passando, e cada vez mais rebelde ali no mundo, entendeu? E eu acreditando, eu nunca desisti dos meus filhos. E ali é onde eu acredito que esse salmo, ele me leva muito a meditar, esperar com paciência. A espera, muitas das vezes, nos traz muita dor. Dor, desespero, angústia, mas é na espera que alcançamos os nossos objetivos. Assim como Davi, ele esperou. Assim como ele teve que, muitas das vezes, fugir para não morrer. E muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. E eu, naquele momento, poderia até não estar entendendo os mistérios de Deus na nossa vida, na minha vida. Mas eu sempre acreditei. Chegava muitas das vezes, bebia, vomitava, e eu ali limpava, mas eu nunca amaldiçoei o meu filho. Porque tem mães que amaldiçoam o seu filho. Seu filho muitas das vezes pode estar nas drogas, pode estar fazendo coisas que desagradam ao Senhor, que não traz felicidade para dentro da sua casa. Mas tem mães que é muito, sabe? É de bater, é de xingar, de falar palavras que vai ser contra a vida do seu filho. E eu não fui assim. Eu sempre fui uma pessoa mais cordeira. Muitas das vezes me criticavam da maneira que eu criava meus filhos. Mas o Senhor, ele sempre me deu graça. O Senhor, ele sempre me deu sabedoria. E eu sabia que qualquer palavra de maldição ia atingir a vida do meu filho. E aí Deus foi trabalhando. E ali, como eu falei no outro testemunho, eu tinha um sonho de sair daquela cidade onde eu morava, ali na cidade de Tomar do Jeru, em Sergipe. E eu tinha um sonho de sair de lá e vir morar aqui em São Paulo. E o Senhor, ele preparou tudo, me trouxe aqui para São Paulo, como eu contei. Se você quer conhecer o começo da história, vá lá e assista a outra parte do testemunho que eu contei. E aqui o Senhor me trouxe para São Paulo. E eu tive que sair, vim morar aqui, deixei meu filho lá, esse meu filho mais velho.
né? Mas só que o Senhor, ele já estava trabalhando na vida do meu filho. E eu saí, ao sair para cá, cheguei aqui, passei um ano, e orando ao Senhor e acreditando, e o Senhor trabalhando lá naquele lugar. Coisas aconteciam para que meu filho, ele voltasse o coração para Deus. E ele falava sempre para mim uma coisa que ele dizia: mãe, no dia que eu aceitar a Jesus, eu vou ser crente de verdade. Eu não quero ser crente, eu não quero ser crente só por ser. Eu quero ser fiel a Deus de verdade. Eu não vou ser perfeito, mas eu vou procurar fazer a vontade de Deus como Ele sempre quer de mim. E aquilo ali eu tomava posse daquela palavra. Mas o inimigo, ele é sujo, como todo mundo sabe, ele não deixa barato, ele não deixa, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida. E é nessa promessa que eu estava crendo que o Senhor ia fazer na vida do meu filho. E ele casou, teve um filhinho, e passou-se um tempo, eu aqui orando ao Senhor. Chegamos aqui. Deus começou a trabalhar na vida do meu esposo, Adriano. Ele chegou como diácono. De repente, passamos um tempo aqui numa igreja. Depois passamos a congregar na nossa igreja Missão, Assembleia de Deus Missão. E chegando nessa igreja, o nosso pastor Maurício Barreto, um homem de Deus, glória a Deus, que eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores. E ele olhou para meu esposo, chamou ele e fez uma proposta de ministerial para ele. E ali imediatamente meu esposo aceitou e passamos a tomar conta de uma congregação aqui no Jardim Domitila. E o Senhor começou a trabalhar. Naquele momento eu não aceitei muito para que meu esposo viesse ser dirigente de uma igreja, que eu acho muito difícil, o trabalho de obreiro, ser esposa de pastor. Naquele momento meu coração ficou muito triste, eu não queria aquilo ali para mim, né? Mas Deus, ele tem suas maneiras de trabalhar, e muitas das vezes você aí não está entendendo o que Deus pode estar fazendo na sua vida, mas você vai entender lá na frente, e é assim que aconteceu comigo. E o Senhor já estava trabalhando, glória a Deus, e meu esposo começou ali, né, a trabalhar na obra do Senhor e tomando conta dessa igreja. E logo, logo meu filho veio, Jesus trouxe meu filho para aqui, para morar em São Paulo. Veio ele, a esposa, o filhinho, e aqui eles passaram um momento muito difícil, um momento muito turbulento, né, os dois, o casamento já a ponto de se acabar. E eu ainda crendo na promessa. E eu orando pelo meu filho, né, tomando conta daquela igreja, orando pelo meu filho. Teve a inauguração, meu filho não compareceu, fiquei muito triste. E eu dizendo: Senhor, o que é que acontece? Todo mundo visita uma igreja, todo mundo vai para uma igreja, meu filho não vai para a igreja. E meu filho numa revolta, querendo deixar a esposa, e chegou aqui, foi pior ainda, as coisas começaram a piorar, e eu dizia: meu Deus, quanto mais eu oro, parece que as coisas não funcionam, o Senhor não está me ouvindo. Né? E aí é onde entra a parte do clamor. Glória a Jesus. Deus, ele é fiel. E como diz aqui a palavra do Senhor, Paulo afirma que a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. E a experiência produz esperança. Eu fui adquirindo, através da paciência, como diz aqui a palavra, foi produzindo dentro de mim glória a Deus, a experiência. E essa certa experiência que eu estava nesse momento, o Senhor me fez adquirir, glória a Jesus, aleluia, produzindo dentro de mim a esperança. E o Senhor foi trabalhando. Mas no ponto que as coisas iam andando, as coisas iam se complicando, e eu ia falar com meu filho, muitas das vezes eu olhava para mim, ele olhava para mim e dizia: mãe, eu não quero mais saber de falar de crente, que eu não acredito mais. E chega um ponto na nossa vida que a gente perde as esperanças. E ali eu comecei quase a perder as esperanças. Mas eu não dei causa perdida, porque a última palavra quem dá é o Senhor. E eu, como mãe, o meu dever era orar, jejuar e acreditar. E ele dizia: mãe, não vem, mãe, eu não acredito mais. E era um menino muito vaidoso, só vivia malhando, se empolgando muito com o corpo, olhava para a vida material, desprezava a família, a mulher toda, ele vivia desprezando a sua esposa, não sentia muito amor por ela. E o diabo ele estava fazendo uma ciranda muito grande na vida do meu filho. E eu lembrar daquelas promessas lá atrás. O Deus que promete, ele cumpre. E quando foi um dia, eu muito desanimada, e ali, né, desanimada pelo que ele falava, mas no coração acreditava que Deus poderia fazer qualquer coisa, porque o trabalho é de Deus. Nunca pense que é você que faz alguma coisa. Nunca pense que o tempo é seu. Nunca queira tirar
fazer por Deus aquilo que Deus tem que fazer por você. E acontece isso muito na vida do ser humano. Muitas das vezes você quer logo. Você tem orado muitos anos pelo seu esposo, pelo um filho, pelo um parente, e você desanima no meio do caminho, você parou. Mas o Senhor manda, aqui nesse testemunho, dizer para você, não pare. Se eu não me engano, foi de 10 anos a 12 anos orando pelo meu filho. Foi uma luta constante, entendeu? Foi muito difícil. Ficou muito rebelde, entendeu? Um menino doce que eu criei com tanto amor. Você acha que só dá trabalho àqueles que se drogam? Você acha que só dá trabalho àquela que se prostitui, aquele que rouba? Não. Tem filhos que viram um filho amargo, revoltado. E para uma mãe isso dói. Muitas das vezes você chegar assim para um filho, você for falar do Senhor, o filho não quer nem ver você. E aquele momento ali era muito difícil para mim. Porque eu sabia que não era ele, era Satanás que estava trabalhando no coração dele. Mas eu sempre criei na palavra do Senhor. Foi uma mulher muito que sempre criei nas promessas de Deus. E quando o Senhor chama, Ele garante. Glória a Jesus. Deus é aquele que Ele trabalha no oculto e no profundo. O Senhor, Ele vai te dar vitória. Assim como Ele me deu vitória, Ele vai te dar vitória. E chegando um certo momento, meu esposo começou a fazer umas consagração dia do domingo. E ele me chamava, eu dizia, eu não vou, vá sozinho, porque foi você que começou aí. E foi o primeiro domingo, o segundo, estava se aproximando o aniversário do meu filho. E ali naquele momento, que meu esposo saiu, o Senhor falou no meu coração, eu fiquei deitada, e o Espírito Santo disse assim, você quer vitória? Por que você não vai buscar a minha presença? E aquilo ali eu fiquei assim, pensativa. Imediatamente me deu um impulso assim, eu levantei da cama e fui até a casa do Senhor. Jesus fala para o paralítico também, sabe? Aquele que estava na porta do tanque, na porta dali, perto do tanque ali no... E aquele paralítico ali, deitado, o Senhor chegou para ele, você só fez uma pergunta, quer ser curado? Pega o teu leito, levanta e anda. Jesus muitas das vezes ele faz isso para o ser humano. Nós queremos muitas vitórias, muitas conquistas, mas nós ficamos prostrados. Nós ficamos deitados, nós ficamos paralisados. O diabo ele paralisa o ser humano para não ver o agir de Deus, para não ver o trabalhar de Deus. É isso que Satanás está fazendo na vida de muitos. Muitas mães que ficam prostradas, não têm coragem nem de ir para uma igreja, não têm coragem de buscar o Senhor. E Jesus está dizendo aqui, através desse testemunho, levanta-te, anda, pega a tua causa, vem até mim, porque eu, o Senhor, tenho a resposta. Glória a Deus. E neste dia de hoje, o Senhor manda te dizer, eu sou a cura para o teu problema, para a tua deficiência. Aleluia. E o Senhor disse, levanta comigo, falou no meu coração. E eu fui para a igreja. E ao chegar lá, comecei a orar e disse, Senhor, se o Senhor está conosco nesse ministério, se o Senhor está nesse trabalho, me dá uma resposta no culto hoje à noite. Quando foi no culto à noite, meu esposo ali pregando. Aliás, antes da pregação, quando começou o culto, as primeiras pessoas que entrou naquela igreja foi meu filho e minha nora e meu neto. O Senhor fez um trabalhar muito lindo. E ali, naquele culto, na hora da pregação, a Cecília, minha nora, ela fez um propósito com Deus. Ela conversou com Deus, só ela e Deus. Se realmente o Senhor tinha um chamado na vida deles dois, queria que salvasse eles dois, que o pastor fizesse o apelo, porque tinha culto ali que só tinha eu e meu esposo, que nós estávamos iniciando a obra, e minhas filhas. E tinha culto ali que nós não tinha como fazer apelo, porque não tinha pessoas. E nessa noite, o meu esposo, ele fez o apelo. Imediatamente ela levanta a mão e meu filho segura na mão dela e disse, eu vou também. E ali eu vi o trabalhar de Deus, a resposta das minhas orações. Quer ter resposta nas suas orações? Seja fiel ao Senhor. Quer ter resposta, quer ter sucesso na sua vida? Busque ao Senhor como Ele quer. Precisamos buscar mais ao Senhor. Precisamos acreditar nas promessas. As promessas de Deus não morrem. Glória a Deus. E aquilo que Ele tinha prometido há muito tempo atrás, muitos anos atrás, se cumpriu naquela noite. E eu quero dizer para você que hoje, para a glória do Senhor, o meu filho se fez cumprir a palavra que Ele falou. Hoje meu filho, graças a Deus, passado um tempo, meu filho,
Ele foi aprendendo, o desejo no coração dele foi crescendo, entendeu? As promessas do Senhor foi se cumprindo na vida dele. Hoje meu filho, para a glória de Deus, é um diácono, foi consagrado a diácono na casa do Senhor. Está caminhando para o presbitério, para ser um presbítero amanhã, lá na frente, quem sabe um pastor, no pastorado. Jesus é tão lindo, né, que as minhas lágrimas de anos, de 10 anos atrás, de 12 anos, o meu clamor que eu fiz, não foi de um dia para uma noite, foi dias, foi anos, foi tempos acreditando e não desistindo. E o Senhor lhe trabalha dessa forma, que você não venha desistir do seu chamado. E a obra do Senhor aqui em São Paulo foi concluída para a glória de Deus, na vida da minha família. Hoje, eu e a minha casa e a minha família servimos ao Senhor. Para a glória do Senhor, eu louvo ao Senhor, ministro a palavra. O meu esposo é um grande pregador da palavra de Deus. Eu tenho as minhas 2 filhas, estou criando ela nos caminhos do Senhor. Tenho o meu filho, o Douglas, casado também, que é um tocador abençoado. Glória a Jesus. As minhas noras são a bênção. A Cecília louva, o Senhor deu um dom do louvor à minha nora Cecília. O Senhor tem abençoado. Eles têm um testemunho lindo para contar também, lindo. Depois disso tudo que passou, o Senhor deu uma filhinha para meu filho, a minha neta Elisa, que foi promessa, uma promessa de Deus e cumpriu na vida deles. Mais uma promessa. E para a glória do Senhor, eu digo que hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas para que tudo isso viesse a acontecer, precisou a minha entrega, precisou o meu levantar, precisou eu tomar posse da minha vitória. Muitas das vezes o que precisa acontecer na minha e na tua vida, para acontecer precisamos nos levantarmos e tomarmos posse. Talvez você ainda não tomou posse dessa palavra, mas quando você ouvir esse pequeno testemunho, que você, mãe, que tem seu filho, que tem seus filhos, que você perdeu a esperança, que você não tem mais força, você não sabe mais o que fazer. Neste dia de quarta-feira, glória a Deus, neste momento, eu quero profetizar uma palavra de bênção para a tua vida e para a tua família, né? Que o Senhor possa entrar com salvação na tua casa, que o Senhor possa restaurar, aleluia, a tua família, que o Senhor possa resgatar aquele que está perdido, aquele que está fora, que o Senhor possa trazer de volta, aleluia, restituir tudo aquilo ainda um dia que você perdeu, aquilo que Satanás disse para você que você não ia conseguir. E nesta manhã eu profetizo, glória a Deus, na tua vida, glória a Deus, uma família, uma bênção na tua vida. Eu quero profetizar na tua vida nesta manhã, glória a Deus, aleluia, né? Que o Senhor fala, glória a Deus, que Ele é maravilhoso. Ele tem coisas boas para dar para mim e para você. Mas precisamos nos levantar. Nós, como mulheres sábias, o Senhor deixa essa sabedoria como mãe. Levanta, vai à casa do Senhor, busca a minha palavra, faz a minha vontade e as demais coisas o Senhor Ele acrescenta. Amém? Está aqui uma das partes do meu testemunho, né, que foi a salvação do meu filho. Muita dor, muita lágrima, muito sofrimento, mas o Senhor é aquele, quando Ele promete, Ele cumpre, mas Ele só cumpre na vida daquele que não desiste. Se você desiste, você não vai alcançar o seu objetivo. Você tem que acreditar e ir até o final, porque a nossa vitória não está no começo nem no meio, mas sim no final. Glória a Deus. Por que é que muitas pessoas não alcançam a sua vitória? Porque começam a caminhar com Jesus, né? Vai até Jesus, mas vai influenciado atrás de uma bênção, mas não vai atrás do dono da bênção. Mas é o dono da bênção que vai te abençoar. A bênção, ela vem e ela passa. Você adquire a bênção e ela vai embora. Você usufrui da bênção e ela acaba. Mas o Senhor, Ele permanece. É aquele que continua na minha e na tua vida. Você precisa ser forte, ficar firme, acreditando, né, que aquilo que você sonhou, aquilo que você pediu a Deus, vai chegar no tempo certo. Davi, para finalizar aqui, Davi, ele acreditou. Aleluia. Ele foi ungido jovem, mas ele não reinou jovem. Ele teve que passar por um processo de aprendizado.
Glória a Deus. Ele teve que passar por um processo, por um tempo, porque Deus sabia que o momento não tinha chegado ainda. O momento da unção chegou, mas o momento dele sentar no trono, ele precisou aprender primeiro. E no momento do processo e da espera, foram muitas dores, muitos desafios, teve que se esconder para não morrer. Davi foi testado para ser aprovado. Ei, meu irmão, minha irmã, você que tem um chamado, você pode até ter sido ungido. Você pode até ter sido escolhido por Deus. Mas se você ainda não está na posição que você quer, porque não chegou o tempo. Às vezes você está ainda aí no tempo da espera, porque você está sendo lapidado. Para quando você toma posse, você saber executar o que Deus colocou na tua mão. Para nós executarmos o que Deus colocou na nossa mão, precisamos aprender primeiro. Ninguém ensina nada sem primeiro não aprender alguma coisa. Então, primeiro, se coloque na mão do Senhor. Só se coloca na posição como vaso. Porque Deus ele tem muito azeite para derramar. E quando você estiver cheio, o Senhor vai dizer, o tempo é agora. E agora você vai transbordar. Glória a Deus. E aqui eu finalizo. Aleluia, o meu testemunho. Pedindo ao Senhor uma bênção para a tua vida e orando. Senhor, neste momento, Pai, eu quero te louvar, te agradecer por este momento aqui que passei na tua presença. Para a glória do Senhor Jesus, Pai, obrigado pelas bênçãos concedidas, pela família, pela libertação do meu filho. Obrigado por tudo, meu Senhor. E abençoe, meu Deus, essa pessoa que vai ouvir esse testemunho. Abençoe essa mãe que vai ouvir, esse pai de família que vai ouvir esse testemunho, essa pessoa que tem um chamado, Pai, que procrastinou no meio do caminho, que está deixando o Senhor, que paralisou a sua fé. Jesus, que o Senhor possa restituir a sua fé, que o Senhor possa levantar essa pessoa que está parado. Meu Deus, que o Senhor possa restituir os sonhos que estão para o Senhor ali esquecido, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, dar, meu Deus, sabedoria, Pai, essa mãe, para que possa ganhar seus filhos de volta, Senhor, para os teus caminhos. Meu Deus, vai agora o encontro, meu Pai, desta família, Pai. Porque a família é importante para o Senhor, Pai. Neste dia, Senhor, eu quero te agradecer em nome de Jesus. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.